Olá, pessoal. Boa noite. Nós chegamos ao quinto dia das lives da revista Cafeicultura. Hoje, sexta-feira, nós estamos encerrando a série de lives. Infelizmente, o Juliano Tarabal, que estaria aqui conosco, não pôde estar presente por compromissos assumidos logo depois, uma emergência. Nós estamos com o Eduardo Carvalhais, da Carvalhais Café, que vai estar aqui falando com a gente, dando para a gente um panorama do mercado de café. Como se diz, o Juliano não veio, mas fomos privilegiados com a presença do Eduardo. Então, essa live nossa da Cafeicultura essa semana foi muito privilegiada. Começamos a semana aí com o Matiello, Zé Braz Matiello, professor Juarez. Na quarta-feira tivemos um debate muito interessante, uma mesa redonda com os principais elos da cadeia cafeeira. Ontem, quinta-feira, nós falamos com o Gustavo Cera sobre as variedades de café arábica e hoje estamos encerrando com o Eduardo. Eduardo, boa noite, seja bem-vindo à nossa live da cafeicultura, que nós estamos tentando aí entender as problemáticas, as consequências das geadas e buscando as soluções. Boa noite. Boa noite, um prazer estar aqui com vocês. Vamos ver o que a gente consegue conversar hoje, tentando enxergar alguma coisa no meio dessa névoa toda que tem à nossa frente. Eduardo, o cenário da cafeicultura atual, nós vamos falar assim, olha, aconteceu uma tragédia. Aconteceu uma tragédia, a geada afetou muita coisa. Mas esse cenário ele é mais amplo, né? Você podia fazer para a gente um apanhado desse cenário da cafeicultura? Onde que nós estamos? Que momento nós estamos vivendo na cafeicultura brasileira? Nós estamos vivendo no momento aí uma tempestade perfeita, né? Mas certamente não foi só essa geada, que foi muito séria. Eu não imaginava que fosse possível, com o aquecimento que nós estamos tendo, ter uma geada tão ampla, começando aqui na Baixa Mogiana e lambendo tudo até o Cerrado Mineiro, onde foi a primeira geada de fato que teve. Mas isso, o quadro, como você disse, é muito maior do que isso, né? Primeiro, nós temos também essa seca, que começou no segundo semestre do ano passado e continua até agora. Nós não enxergamos ainda como é que vai acabar isso. Isso tudo dentro de um quadro de mudanças climáticas, que eu sempre falo que eu não discuto se isso aí é um movimento do Sol, que está tendo um aquecimento e que depois esfria, ou se isso é problema do homem utilizando demais a matéria-prima e fazendo um aquecimento global. Isso eu deixo para os cientistas. Mas a verdade é que nós estamos sentindo na pele, no dia a dia, as mudanças climáticas aqui no mundo todo. Se isso daqui a alguns anos volta a resfriar e melhorar com uma mudança no sol, eu não sei, mas o nosso problema é esse ano. O ano que vem é o próximo. E não parece que tão rápido isso aí vai ter alguma mudança. Né? Nós deixamos chegar na beira do precipício a nossa situação para tomar um cuidado. Nós não temos estoques. Essa é a grande variável nova. Se você olhar nos últimos 50 anos do café no Brasil, essa é a grande variável. Sabe? Ou seja, nós nunca tivemos antes 100 estoques governamentais, né? E sem estoques na mão da iniciativa privada, do produtor ou das cooperativas. Os estoques de passagem são muito baixos. Agora, também nós estamos pagando pelo sucesso que nós tivemos já desde os anos 90, quando acabou o Instituto Brasileiro do Café, houve uma grande revolução. Eu não vou entrar na história dos anos 90, porque senão daria um outro programa aí com você, uma outra live. Mas se você pegar de 2000 para cá, e pegar, por exemplo, os números de exportação do Brasil, em 2000, 2001, 2002, tem que olhar, esses números existem todos no Secafé. Nós soltávamos rojão quando nós chegamos a 20 milhões de sacas de exportação brasileira. Foi uma coisa comemorada por nós aqui, naqueles primeiros anos desse novo século. Né? Nesse último, não ano calendário, mas no ano safra, esse que terminou agora em junho, nós exportamos 46 milhões de sacas. Nós mais que dobramos a presença do café brasileiro no mundo. É verdade que o consumo também, desses 20 anos, cresceu no mundo e no Brasil de uma forma consistente. O consumo brasileiro praticamente dobrou. Acho que foi um pouco a mais do que dobrar, um pouco a menos do que dobrar nesses 20 anos. Né? A qualidade do café brasileiro, eu que provo café desde o final dos anos 80, cresceu de um modo espetacular. A qualidade média, eu não fico falando desses cafés de ponta, que também
nós temos hoje, e eu afirmo sempre que os bons cafés brasileiros, hoje, os cafés finos brasileiros, não ficam nada a dever aos cafés da Colômbia, da América Central, né? E são tão bons e alguns até melhores. Aí é uma questão de gosto. Um gosta mais ácido, outro menos ácido, ou mais doce, menos doce. É uma questão de preferência de cada consumidor. Mas os cafés cresceram muito a qualidade. A única diferença que nós temos em relação a esses cafés hoje, da Colômbia, da América Central, é que o consumidor final sabe da qualidade desses cafés. No nosso caso, nós já atingimos os industriais de café. As indústrias lá fora já sabem bem comprar cada vez mais café do Brasil. Hoje, um padrão desses que é a ID Café, ela fala claramente que mais de 50% do blend dela é de café brasileiro. Né? E outras, a Starbucks, que não comprava café do Brasil no início dos anos 90, hoje o maior fornecedor de café para a Starbucks é o Brasil. Muito bem. Então, nós viemos crescendo, aumentando a exportação ano a ano, né? E ano que você não conseguia, porque tinha algum problema climático, alguma coisa, nós lançávamos mão dos estoques restantes do antigo Instituto Brasileiro do Café, viemos fazendo isso, e fechando o balanço de cada ano com a nossa produção e usando um pouco dos estoques do governo, um pouco dos estoques da iniciativa privada, do produtor de café, né? Até que agora, há poucos anos atrás, nós vivemos o final. Eu não quero falar o ano que eu não fui verificar antes dessa nossa live. Foi 2015, 2016, por aí, foi o último leilão, onde nós zeramos os estoques governamentais. E quem lembrar disso, lembra que os produtores reclamaram muito, porque foi no começo do ano safra, e já foi feito isso para equilibrar preço, para poder exportar e tudo mais. Bom, enfim, foi uma decisão do agronegócio café de zeramos os estoques. No caso do produtor de café, essa mudança de não carregar mais estoques, a produtor carregava estoque de uma safra, de 2 safras dele, né? Isso começou a partir do plano real, com a estabilização da economia, o produtor começou a ver outros lugares para aplicar o dinheiro dele que sobrava, e ele veio diminuindo o número de produtores de café no Brasil que guardam café de uma safra para outra. E aqui no escritório Carvalhais, por exemplo, eu digo que eu conto nos dedos das mãos, quantos produtores ainda guardam o que restou da safra em café. Eles normalmente preferiram investir no mercado financeiro, em outra coisa, comprar terras, enfim. É raro hoje o cafeicultor que tem como política de investimento guardar café, né? Isso tudo mudou, e aí, em cima disso, e nós já vimos alertando isso, não por ter bola de cristal nem nada, mas estava claro que nós estávamos caminhando para isso, de que era uma coisa perigosa. O maior produtor de café do mundo, o maior exportador de café do mundo, o segundo maior consumidor de café do mundo, não ter estoques de segurança, né? Que uma hora podia acontecer um problema na produção de café e nós não íamos ter de onde tirar esse café. Porque nos outros anos que nós tínhamos um problema, o mercado reclamava, era café de 5 anos atrás, de 10 anos atrás, e tinha a xícara Rio, tinha isso, aquilo, mas era café. E você ia adaptando e tomando. A mesma coisa que acontece com as safras de vinho, tem uma melhor, uma pior, né? A probabilidade disso acontecer no Brasil foi diminuindo com melhoria da qualidade, com novas técnicas de colheita, novas técnicas de secagem, produtividade, tudo isso avançou espetacularmente no Brasil, né? Agora chegou esse ano, nós tivemos aquela seca do ano passado, que começou no segundo semestre, a seca do primeiro semestre que continua, e em cima disso tivemos essas 3 frentes frias fortes em julho que prejudicaram a produção, nós não sabemos exatamente como, mas prejudicaram, e nós simplesmente não temos estoques, não temos de onde ir buscar um café para complementar isso, né? Outra coisa interessante, nós tivemos a maior safra da nossa história, a maior produção da nossa história em 2019, né? Em 2020, desculpa, estamos em 2021. E nós exportamos tudo, batemos um recorde de exportação. O nosso consumo interno, apesar da pandemia, no ano passado, em 2020, a BIC divulgou os números há pouco tempo atrás, cresceu 1,4%. O Brasil, para você ver como o consumo é uma coisa cultural no Brasil, apesar da pandemia, os restaurantes fechados, eventos, não tendo eventos na rua, não tendo hotéis vazios, o consumo cresceu. E nós tivemos um grande aumento do desemprego também. Você vê com isso, o cafeicultor, o brasileiro, apesar do desemprego, tudo continuou comprando café.
Né? Isso tudo criou essa tempestade perfeita. Nós não temos de onde tirar isso, os preços estão subiram rapidamente. Mesmo assim, o produtor não vende, que é uma outra coisa interessante, porque ele olha à frente, vê o que a seca não acabou ainda, não sabe como é que vai ser a produção no ano que vem. Você junta isso com um cenário de inflação em alta, de dólar lá em cima, e o cafeicultor acaba achando que o melhor lugar para ele deixar o dinheiro dele é em café. E então ele vende, apesar dos preços terem subido, o suficiente para pagar os compromissos mais próximos. E o resto ele prefere deixar em café do que aplicar no mercado financeiro ou fazer qualquer outra coisa com o café. Né? É uma coisa interessante, é um quadro novo que não dá para enxergar como é que vai mudar. São muitas as variáveis, nós não falamos aqui ainda para o produtor de café do que foi a pandemia para outras coisas também, não? Ou seja, dificultou a colheita dele, mudou uma série de modos de ele trabalhar com a propriedade dele. O consumidor também, que agora deve começar a voltar para a rua, aquela interrogação de como é que vai ser o consumo, se vai continuar a crescer ou não, na Europa também, no hemisfério norte como um todo. Assim que terminar o mês de agosto, eles começam a pensar na compra de café para o inverno deles, quando o consumo cresce. Vamos ver qual vai ser a reação de bolsa, tudo com isso. Ninguém sabe. Né? São muitas as variáveis e fica difícil responder qualquer pergunta sobre como é que vai ser o mercado de café, né, nesses próximos meses ou até nesses próximos anos. Né? Outra coisa, que todo mundo esquece, é que nós já temos danos para a safra do ano que vem. Se chover agora, se nós tivermos sorte de um clima perfeito, começar a chover na segunda quinzena de setembro, e depois chover em novembro e dezembro, nós não temos um veranico em janeiro ou fevereiro, tudo, mesmo assim, a safra que nós vamos colher vai ter uma quebra. Se ela é de 8 milhões, se ela é de 6 milhões, se ela é de 10 milhões, eu não entro nisso, acho cedo para falar nisso. Mas tem uma quebra e uma quebra importante. Tudo isso mexe, a gente não consegue enxergar como é que vai ser o cenário de produção no Brasil e no mundo. É uma outra coisa interessante, né? Ou seja, agora com os problemas climáticos mundiais, a Colômbia está com problema, a América Central está com problema, a África está com problema, o Vietnã está com problemas. Né? Então, não foi só o Brasil. Quando foi em 1975, eu não estava trabalhando ainda no café, mas sou de uma família que trabalha em café há muito tempo, eu assistia aquilo tudo. Né? E os concorrentes do Brasil soltaram o rojão, porque quem queimou café foi no Brasil, a Colômbia, a América Central, todas usufruíram de preços melhores, né? Com problemas muito menores do que nós estávamos enfrentando. Agora, não, a Colômbia não tem esse café para cobrir o café que o Brasil não vai conseguir produzir o ano que vem. A América Central também não vai ter esse café. Então, não se enxerga onde vai acontecer isso. E para complicar um pouco mais aí o quadro, antes de a gente passar para a próxima pergunta, eu tenho que lembrar o seguinte, por exemplo, o problema de seca não está existindo no momento do Espírito Santo. Então, a produção de conilon deles foi boa, esse preço que eles estão conseguindo agora subir, vender melhor, porque com a crise do Arábica, deve estar estimulando, não sei se eles vão aumentar a produção deles lá, mas o Brasil, aos pouquinhos, está se tornando um grande tomador de café conilon, no consumo popular, principalmente. Nossos blends de consumo já têm uma boa porcentagem, muitas vezes acima de 50% de conilon. O solúvel teve um crescimento de consumo aqui no Brasil nos últimos tempos, e grande parte disso é conilon. Né? E com essa crise que a gente enxerga para o Arábica à frente, a tendência é de o conilon continuar crescendo nos blends domésticos aqui. Né? Tudo isso são coisas novas, você junta com política, com eleição no ano que vem, com esses problemas todos no mundo, essa briga da China com os Estados Unidos e tudo, você veja que é impossível praticamente saber o que vai acontecer. É realmente a definição que você deu, né, Eduardo? É uma tempestade perfeita, né? Nós sentimos isso no dia a dia. Você vê que no momento o café, o consumo interno, os preços que eles estão pagando, estão encostando nos preços dos bons cafés de exportação brasileiro. Porque há uma tendência ainda no mercado internacional a segurar os preços em bolsa. Se você, eu tenho dito isso naqueles últimos informativos diários nossos, você chega no final do dia, vê se subiu ou desceu a cotação em Nova York versus o dólar, você vê que o mês presente, o dezembro, fica ali em torno dos R$ 1.300,
claramente esses programas de computador, alguma coisa, estão segurando por ali. Às vezes dá um desnível nisso, porque a Bolsa de Nova York fecha por volta das 2 horas, e o nosso mercado cambial fecha às 5. Então, ontem foi um dia disso. Depois que havia fechado a Bolsa de Nova York, o câmbio, o dólar, caiu mais ainda. Né? A queda foi maior na parte da tarde. De manhã estava mais ou menos equilibrado aquilo. E aí, quando se foi ver lá em reais por saca, tinha caído para baixo de 1.290, mas foi porque o câmbio caiu depois. Hoje já estava de novo nivelado. Eu não vi agora como é que fechou, mas fechou ali em torno dos 1.300 de novo, sabe? Quanto tempo vai durar isso? Quem é que sabe? Como é que vai ser? Os compradores de café estão muito preocupados também. Ninguém esperava um cenário como esse, apesar de nós termos tomado bastante preparado da possibilidade disso. A gente sente os grandes traders e tudo bastante impressionados com a situação e não sabendo o que fazer. E eu sinto muitas pessoas querendo analisar olhando para o passado. No mundo que nós vivemos agora, quem for analisar mercado olhando o que acontecia no século passado, nas últimas geadas, nas últimas fotos, vai quebrar a cara, viu? Porque é tudo diferente. Tanto que eu brinco muito, sabe, quando eu dou muita entrevista, dizendo que eu não tenho bola de cristal para responder essas perguntas, sabe? São muitas variáveis, e lá na frente vamos ver qual vai ser a resultante de todas essas variáveis. Eduardo, geada. Nós falamos aí de seca, muita seca. Eu tenho uma pergunta do coisa que você já respondeu ela, do José Maria Castilho, corretor de Manhuaçu, eu creio que ele é uruguaio. Ele falou que nós estamos com baixo rendimento da safra, baixíssimo rendimento, e com a safra também caiu. E cadê o café atual? Não tem o café, você já falou que não tem estoque, né? Nós estamos baixíssimos. Os estoques de outras safras são praticamente zerados. Né? Essa safra está entrando mais devagar também, né? A própria colheita, apesar de ter sido uma safra menor, isso um agrônomo pode explicar melhor para nós do que eu, para vocês aí, mas a verdade é que para cumprir esses impactos que nós estamos tendo, nós fomos raspando os armazéns aí da última safra. É só quem está aí no interior, na cidade, olhar os armazéns gerais e mesmo olhar as entradas das cooperativas, olhar lá os armazéns, para ver que realmente nós, para conseguirmos cumprir esses 46 milhões de sacas de exportação e o consumo interno em torno de 22 milhões, nós tivemos que raspar os armazéns. Não tem estoque do governo, e cadê o café? Outra coisa, os cafeicultores podem estar retardando o benefício desses cafés, tentando saber exatamente o que está acontecendo, mas eu sinto uma disposição muito grande do produtor de café, principalmente no produtor de café de arábica, que é onde nós trabalhamos, de vender café aos poucos, conforme necessitando de caixa, como eu sempre coloco até entre aspas, quando eu escrevo lá os boletins, dizendo que ele sente isso. Ele tem lá um compromisso à frente, ele vende café para cumprir os compromissos e o resto da colheita ele deixa lá para vender mais tarde, porque ele não sabe o que vai acontecer com os preços. Aí eu já vou encaixar uma outra pergunta do Valtinei, que é produtor de Muzambinho, Minas Gerais, Eduardo, que perguntou, eu acho que ele está querendo segurar o café e querendo a sua orientação. Com os problemas que teve até com preço de mercado, é melhor esperar setembro, que começa o pessoal a fazer as travas, os barter, até quando? Novembro é melhor? Quando que ele deve vender? Eu vou fazer com ele uma brincadeira que eu fazia muito antigamente. Se eu soubesse, eu trabalhava uma semana, não trabalhava nunca mais. Se eu soubesse quando é que o mercado vai subir. A verdade é que não dá para enxergar. Né? Então, o que nós sempre recomendamos para os nossos clientes é ir vendendo, dividir a produção dele em algumas partilhas, de acordo com o tamanho que ele tem, porque se ele for muito pequeno, ele não consegue isso também, e vendendo conforme o compromisso e também cada vez que o mercado tem um movimento de alta. Porque você não vai acertar o dia em que vai ser o pico de mercado, esquece. Aí tem lá uma grande alta, você não vende, depois cai um pouco, você espera mais um pouco, aí você descobre que o ideal teria sido vender há 15 dias atrás ou há um mês atrás. Né? Então, isso não dá para se saber, ainda mais dessa situação toda que nós falamos até agora. O mais prudente é ir vendendo aos poucos, lembrar que uma certa altura também o consumo pode começar a cair lá na frente, e vai, assim que nós vamos resolver, já que não tem estoque,
Se você não tem café suficiente, o preço sobe, o consumo cai um pouco e equilibra a oferta com procura de novo. Né? A oferta não tem outro jeito, já que você não tem estoque de café sobrando no mundo. Eu não acredito que isso vai acontecer tão cedo. Eu acho que os preços atuais, com Nova York, nessa faixa de 1,80, não reflete toda a crise que está aí, mas nós estamos num mundo novo. Eu estou falando isso baseado no que eu vi para trás. Não quer dizer que agora, nesse mundo com intercomunicação, com tudo, que isso vai acontecer novamente. Quero deixar bem claro. Então, o mais prudente é ir vendendo à medida que precisa do dinheiro, ou então, se você tem o seu volume de café maior, dividir em 2, 3 vezes e vender esse café numa hora de alta. E torcer para. E veja bem, eu sempre falo assim: torça para subir mais depois que você vendeu. E não para cair. Acertei. E o resto do café que você tem? É como quando as pessoas vendem futuro e na hora de entregar, está entregando o café e o mercado está abaixo daquilo. E eles falam: acertei. Eu acho que não, porque se você foi prudente, fez o que nós aqui sempre indicamos, não vender mais do que 20% da sua safra para entrega futura, você entrega aquele café e se o mercado estiver acima, os 80% do café que você ainda tem guardado, você vai vender melhor, sabe? Então, a trava é sempre uma questão de você garantir alguma coisa na hora que você está vendendo, você vê que aquele preço para você é bom, você vai trocar aquilo por fertilizante, por defensivo, por alguma coisa, e vai deixar o resto para vender no mercado depois, né? Então, agora, no momento, não há quem enxergue o que vai acontecer. Quem achar que sabe o que vai acontecer, está errado. Entendi. Está muito enganado. Você encaixou em 2 perguntas aí que o pessoal querendo perguntar de commodities, mercado, mas você entrou num assunto aí que está sendo um calcanhar de Aquiles, o problema da questão. O Jânio Zeferino, que é consultor lá de Brasília, ele fez uma pergunta para a gente que foi o seguinte: com os problemas de entrega, em função da seca, em função da geada, que já vinha, né, na própria seca com dificuldades de honrar esses compromissos aí de contrato e tal. Como que o mercado está se adaptando a essa nova situação? Os produtores que têm que fazer essa entrega talvez com um preço abaixo do mercado, mas ele vai no todo, compensa, e a indústria, os exportadores estão negociando, estão preparados para fazer uma negociação com os produtores? Como é que está essa situação, Eduardo? Olha, esse é um assunto que não se comenta abertamente no mercado. Eu não sei, eu acho que vai ser caso a caso, comprador a comprador, produtor a produtor. Né? Eu vou dizer o nosso, aqui como prestador de serviço, o Escritório Carvalhais. Nós perdemos dinheiro esse ano porque nós recomendamos aos muitos produtores que estavam com a gente a não vender o ano passado. Não porque nós soubéssemos que ia acontecer isso, não sabíamos. Nós achávamos uma situação muito justa, né? Já tinha uma seca no segundo semestre do ano passado, os preços não eram, tinham recuado um pouco por causa da grande safra que nós tivemos, estava entrando no mercado, e quando alguém ligava para cá falando em negócio futuro, a gente falava: espera pelo menos até março, até passar, vir as chuvas de verão e tudo, para fazer alguma entrega, uma venda futura. Então, nós fizemos praticamente nada no semestre, só quando o produtor insistia muito, perdemos, porque o produtor foram fazer por outra fonte, porque nós estávamos insistindo tanto com isso, e nós fizemos alguns poucos negócios, agora, a partir de março, sempre mostrando claramente para o produtor que ele devia vender pouco café, que a situação não era clara, né? E ver se naquele preço que ele estava vendendo, ele cobria as despesas dele, ele atendia ao objetivo que ele estava fazendo com aquilo. Nós estamos, os nossos casos aqui, os nossos produtores, eles estão entregando tudo, nós insistimos muito, nós não vendemos de cada um, qualquer um que bata aqui na nossa porta, e nós não vendemos para qualquer um também. Porque quando inverte também, sempre quem compra café através de nós aqui recebe os cafés. Né? Então, está dando certo, mas é um volume pequeno, perto do tamanho do mercado, menor do que nós costumamos fazer normalmente, sabe? Mas nós estamos satisfeitos de ter tido coragem de ter feito isso, porque não tivemos esses problemas. Nós estamos ouvindo falar de problemas, agora tem vários casos, vai ser caso a caso. Eu sempre falo isso aqui no escritório, antes meu pai falava: não faça a venda futura de mais de 20% a 25% do que você vai produzir, porque uma certa hora pode dar problema. Porque é aquilo que eu falei agora há pouco, se você vende só 20%, 25%, e está entregando num preço ruim, você tem mais 80%, 75% do seu café para receber. Veja quanto estão pagando por escolha hoje. Né? Então, quando você fizer a média, se só vendeu isso, foi ruim.
mas você vendeu melhor do que estava vendendo no ano passado, de repente. Agora, cada produtor tem que olhar, ver o que queimou do café dele, ver o que a seca prejudicou perto do que ele esperava, né? E ele tem um contrato na mão, ele vai ter que negociar com o comprador. E eu sei que os compradores estão tendo reações diferentes a isso. Agora, é aqueles assuntos que ninguém gosta de comentar. Então, se você perguntar se eu sei o que está acontecendo, eu não sei. Outra coisa que, às vezes, as pessoas se enganam é que o exportador, com isso, o comprador desse café, está rachando de ganhar dinheiro. Não é verdade, porque na hora que ele comprou do produtor, ele vendeu para alguém no mercado consumidor fora do Brasil. Ele vendeu ou para um trader lá fora, ou para uma indústria lá fora, que está contando com esse café também. E uma das coisas que o Brasil cresceu tanto no mercado mundial é pela sua fama de bom entregador de café, sabe? Os compradores lá fora têm confiança de comprar no Brasil. O Brasil vende volume com qualidade, embarca na hora certa e o volume certo, né? O exportador brasileiro tem essa fama lá fora. Então, ele vai ter que cumprir esses contratos também. Ele está muito aflito com isso, porque ele vai ganhar aquela margenzinha que ele calculou lá quando ele comprou o contrato. Ele, no mesmo dia que ele compra um contrato para entrega futura, ele se cobra em bolsa e procura um comprador lá fora. Né? Então, está tudo travado, sabe? Todos têm que pensar nisso e eu acho que vai haver negociação caso a caso. Eu não saberia dizer, sabe, se você não tem o café, como é que você vai fazer? Tem que conversar com quem você assinou o contrato e ver como é que negocia isso. Não existe uma forma, não existe uma receita do que fazer nessa hora. Você falou uma coisa que um amigo meu, exportador, corretor de Varginha, me falou. Ele falou o seguinte: olha, o mercado de café é um dos poucos que ainda se confia na palavra, que a palavra ainda tem valor, que realmente o pessoal entrega e cumpre. E o que a gente tem que levar em consideração também é o seguinte: café é uma paixão nossa, né, Eduardo? Minha, de jornalista, como agrônomo, você como coisa, produtor. Nós não vamos fazer esse ano vai passar, daqui o ano que vem nós estamos aí de novo. Nós somos dependentes desse mercado, e esse mercado é uma cadeia. Então, eu acredito que o produtor está com dificuldade em negociar, conversar com quem ele tem, que é a melhor forma de resolver o problema, né? Sentar e ficar bom para as duas partes. E vai ser caso a caso, sabe? A outra coisa também, do mesmo jeito que teve produtor que se excedeu e vendeu não 20%, 25%, mas vendeu metade da safra, e aí as coisas complicam, também teve comprador que se excedeu no preço que pagou e insistiu em fazer negócio, sabe? É difícil de fazer, mas a verdade é que quando esses negócios estavam sendo feitos lá no segundo semestre do ano passado, ou gente que vende com 2 anos de antecedência antes ainda, né? Ninguém imaginava que fosse acontecer isso. É aquele velho problema do seguro, né? O sujeito que fala que não fez seguro do carro, tem 5 anos e não bateu, só que um dia pode bater. E aí, se não tiver o seguro, ele tem que dizer, bom, foi uma decisão minha. Né? Então, quando você vende o café, você tem que pensar muito bem nisso. Eu acho que isso vai ser também um ensinamento para nós todos. Outra coisa, nesse cenário que nós estamos pintando aqui, como é que tem gente vendendo café para daqui 2 anos, para daqui 3 anos? Né? Eu não consigo enxergar o ano que vem, quanto mais daqui 3 anos. Então, a pessoa, se ela conseguir enxergar, tiver um negócio produtivo bem grande, tal, vender um pouquinho, tudo bem. Mas pode ser um grande negócio quando você estiver vendendo para o ano que vem, ou para 2023, ou para 2024, tá? Mas trave bem isso, porque quem é que vai ganhar a eleição no ano que vem? Como é que vai? Esses juros vão para onde? Essa inflação vai ser contida? Você está fazendo venda em reais. Tá? Como é que vai ser o clima daqui para frente? Esses problemas climáticos vão se repetir? Não vão? Nós vamos ter um inverno no ano que vem tranquilo, sem ondas frias fortes ou não? Sabe? É só olhar para o verão, não é só no inverno, no verão no hemisfério norte. Quem está acompanhando aquela seca que está tendo na Califórnia é uma coisa horrorosa. Nós estamos falando de problemas no estado mais rico do país mais rico. E mesmo eles não conseguem conter isso. Né? Depois, agora começam chuvas em outras regiões do sul dos Estados Unidos. No último inverno, você viu aquelas nevascas, apesar da temperatura média dos invernos no hemisfério norte estarem crescendo, tivemos nevascas pavorosas.
Nós vimos aquelas chuvas que nós tivemos no miolo, no centro da Europa, em plena Alemanha, um país rico, e eles lá assustados com aquilo. Na Holanda, a mesma coisa. Chuvas incríveis na China, né? Agora eles estão falando que o hemisfério, que o Ártico cada vez tem um verão mais quente. Já há previsão que em 20 anos, no verão, o Ártico não vai ter gelo. É uma coisa que para nós assusta e assusta muito. Vai acontecer, não vai acontecer? Eu não posso saber, mas todo mundo tem que tomar muito cuidado quando fizer negócio nos tempos atuais, quando fizer negócio para entrega futura, porque depois a gente tem que tomar, para não ter um problema na frente, né? Não dá para pensar assim, depois eu vou ver o que vai acontecer, né? Então, isso, agora, é uma situação diferente e cada produtor vai ter que olhar o seu quadro, o que produziu, a sua situação e decidir como é que vai fazer. Eu vou encaixar duas perguntas aqui, uma do Celso Yamanaka, um grande amigo meu aqui de São Gotardo, que é quanto de café está travado para... Qual a porcentagem de café que já está travado para 22? É o que você entrou. E aí eu também entro com uma pergunta do Bruno, cafeicultor lá de Manhuaçu. Qual a perspectiva de quebra para o ano que vem? Bom, as duas perguntas eu não sei. Infelizmente, não tenho uma bola de cristal. Agora, quanto a o que já está travado, tem gente arriscando aí, falando em alguns números, de gente que trabalha muito com esse tipo de contrato, ou alguns exportadores. Eu não quero arriscar número nenhum, espero que não seja tanto assim. Nós vamos ter problemas com a safra que vem, não dá para saber o tamanho, porque, como eu disse, ainda faltam as chuvas e tudo. Nós já tivemos uma quebra para a safra do ano que vem com a seca desse primeiro semestre de 2021. Os ramos onde vão nascer as flores para a próxima safra cresceram menos. Em cima disso, nós tivemos essa geada, e não é só geada, o frio também. A gente só fala na geada, mas o frio, só falar com os agrônomos, só falar quando a temperatura cai abaixo de 5 graus, como os cafeeiros já se ressente. Nós tivemos um frio em cima de um parque cafeeiro já ressentido por quase um ano de seca. Eu não sei o que significa isso, tá? Mas certamente foi pior do que se nós tivéssemos um parque cafeeiro bem em boas condições de entrado no período de seca, em boas condições de água no solo, que não foi o que aconteceu esse ano, né? Então tem tudo isso aí pela frente para enxergar. Outra coisa, nós vamos ter boas chuvas em janeiro e fevereiro. O próximo inverno, como eu disse, vai ser tranquilo, nós não vamos ter ondas de frio, né? São tantas variáveis que todo mundo tem que pensar muito. Não dá para enxergar daqui 2 meses, quanto mais daqui 1 ano ou daqui 2 anos, né? Nós vamos ter aquilo que eu brinco, eu já brinquei com você, eu vejo a situação atual como quando você está num bote daqueles, para descer uma corredeira esportivamente, e quando você entra na corredeira, cada um tem o seu remo. O que você pode fazer ali é só desviar de pedra, com o remo, batendo num lado. Não dá para você traçar um plano ali. O plano é não bater na pedra, tá? Só que, normalmente, isso depois de 500 metros, 1 quilômetro, você entra num remanso. No momento que nós estamos numa situação dessa, a gente não enxerga quando é que vai ser esse remanso aí à frente, né? Então, vai ter que tomar decisões no dia a dia, e olhando o mercado no dia a dia. Quem queimou o café vai decidir se vai replantar ou se não vai replantar, né? Não sei o que vai acontecer com a produção de arábica, nem qual vai ser a reação dos produtores de conilon com essa subida de preço, né? Como eu disse, são muitas as variáveis. Outra coisa, a pandemia tende a arrefecer, mesmo com as novas variantes e tal, com o avanço da vacinação, com o avanço do conhecimento, tende a arrefecer. Como é que vai ser a volta às ruas? O pessoal vai consumir, não vai consumir mais? Portanto, nós vivemos tempos novos. Então, precaução, cuidado, é a única coisa que nós podemos fazer. Não dá para enxergar qual vai ser a resultante disso tudo que está acontecendo. Eduardo, eu vou encaixar duas perguntas aqui, para não tomar tanto o seu tempo, mas a conversa está boa, o pessoal está gostando, tenho certeza. O Celso também nos traz outra pergunta, Celso Yamanaka. Perspectiva das outras commodities está melhor café? E aí eu encaixo uma outra pergunta do Eduardo Botelho, que é produtor no noroeste de Minas. Eduardo, que já vem, que nós
eu sou meio já antigo na internet, né, Eduardo? Antes do pessoal começar a transmitir, antes de fazer live, eu já faço live tem 10 anos, fazendo transmissão de evento ao vivo. E o Eduardo tem que valorizar e agradecer ele, porque ele é daqueles ouvintes nossos das transmissões antigas, né, Eduardo? Você lembra aí? E o Eduardo fez uma pergunta aqui com a gente, um seguidor nosso antigo. Antes de existir live, antes de existir essas transmissões, não existia nem YouTube. Nós somos anterior ao YouTube. Eu e o Sérgio, né, Sérgio? Mas a pergunta o Bradesco prevê no relatório do Bradesco aí prevê um ciclo de baixas nas commodities agrícolas nos próximos anos. Aí o Duarte pergunta, isso, na opinião do senhor, também vale para o café? Qual o caminho do produtor nesse mercado futuro e qual esse cenário para as outras commodities e o café no meio disso aí? Previsão a longo prazo é sempre fácil de fazer, porque se der certo a nossa previsão, você lembra, você lembra que eu falei isso? Se não der certo, você esquece dela, né? Mas é difícil saber isso tudo. Inclusive, se as outras commodities realmente o ciclo está no final ou não. O Bradesco, um grande banco, com uma grande equipe de economistas, né, deve ter estudado muito para falar isso. Mas não dá para prever as intempéries que nós vamos ter, como é que vai ser o clima, né? Como é que vai ser essa disputa de China com os Estados Unidos. Então, mesmo de falar eu já vi muita gente se dar mal prevendo petróleo para cima, para baixo. Não vamos entrar nesse assunto, porque tem histórias saborosas das previsões sobre petróleo aí, e eu trabalhava com engenheiro antes, justamente nessa área, assisti várias coisas que hoje em dia eu dou risada. Mas, enfim, não dá para saber. Teoricamente, nós temos uma coisa, o café está bem, é um produto saudável, é um produto com uma imagem muito boa junto ao consumidor. A China começa a tomar café, né? Vai ser plantadora de café, não sei se tem terra para tudo lá, eu acho que não. Né? A Coreia cresceu o consumo de café, o Japão se tornou um grande consumidor, os ingleses também, quer dizer, os consumidores de chá estão se mostrando muito propensos a entrar no café também. Agora, e outra coisa, os eventos climáticos, como é que nós vamos saber? Eu insisto o seguinte, o que nos ajudava muito quando você tinha uma intempérie como essa, antigamente, eram os estoques. Em 75, aquela geada que arrasou o Paraná, arrasou parte de São Paulo, do sul de Minas, nós tínhamos mais de uma safra guardada. Mais de uma safra brasileira guardada. Né? Isso para não falar no café na mão da iniciativa privada, dos produtores. E naquela ocasião, com isso tudo, o mercado foi, em Nova York, foi acima de $3. Veja bem, não estou dizendo que vai agora, nem que vai a 2. Eu não tenho bola de cristal. Mas eu estou dizendo que umas coisas são difíceis. Agora, nós tivemos esse frio, um consumo em alto, com tudo isso, e não tem café. Antes era assim, não tinha o café bebida mole, que o mercado queria isso, aquilo, mas tinha lá aquele café com 10 anos, com xícara riata, com xícara rio, mas era café aí. Se colocava no mercado e acabavam tomando. Agora não tem. Como é que vai ser a reação a isso? Eu não sei. Eu não consigo enxergar quando é que o mundo vai conseguir fazer novamente um estoque de segurança. Porque se os problemas climáticos pararem, foi só um período, ótimo. Agora, outra coisa, a população mundial está crescendo, e dizem que vai continuar crescendo nos próximos 20 ou 30 anos. Então, a demanda por comida vai ser muito grande. Nós vamos ter solo para plantar isso tudo, ou vai ser melhor para quem produz café produzir uma outra coisa? Tudo isso são perguntas aí para mostrar como não dá para saber. Agora, eu não consigo enxergar em quantos anos nós vamos conseguir formar um estoque de segurança. Outra coisa, quem vai formar esse estoque de segurança? O produtor. Porque, como o café, nós formamos esses grandes estoques que nós tínhamos antes, porque o Brasil dependia do café. Nós temos que lembrar, mais uma vez, que em 1960, 50% da receita cambial do Brasil vinha do café, em 1960. Tá? Esse ano safra agora, esse ano passado, quando nós batemos o recorde de exportação brasileira de café, foi a maior exportação brasileira desde 1747, quando nós começamos a nossa primeira exportação de 15 arrobas de café. O café não foi o quinto
maior receita cambial do agronegócio. Em 1960, era 50% da receita cambial do Brasil. Nos primeiros 50 anos do século XX, em vários anos, ele chegou a 70% da receita cambial brasileira. Então, a força política que o café tinha era muito grande. Né? Então, com isso, quando o preço começava a cair, o governo se apressava em comprar aquele café e era apoiado por todos os brasileiros, porque se o café ia mal, o Brasil ia mal. Será que os brasileiros vão concordar que o governo compre café, fazer estoque daqui para frente, se o Brasil não depende mais do café? Você veja os debates que tem sobre tudo no Brasil. Então, é difícil enxergar o que vai acontecer. Por outro lado, nós temos novos instrumentos aparecendo, você vê os bancos digitais, os novos modos de financiamento. Eu, conversando com você antes, falei sobre essa experiência que hoje a Cochupé está fazendo de lançar títulos no mercado para financiamento. Isso eu acho que nós temos que olhar com muita atenção. Eu acredito que isso está nascendo aí uma nova fonte de financiamento. Está nascendo, vai levar tempo até isso aí se consolidar, mas eu gostei muito de ver o que a Cochupé está sendo pioneira aí com isso. Sabe? É um negócio pequeno ainda para ela, grande para nós, mas pequeno para ela. E nós temos que prestar atenção. Pode ser uma nova fonte para que os produtores de café, para que todo o agronegócio café se financie, sem ser com dinheiro dos grandes bancos ou dinheiro do Banco do Brasil. Tá bom? Então, está tudo em modificação no mundo e nós temos que tomar muito cuidado no dia a dia. Perfeito. Eu vou encaixar duas perguntas do Fernando Naimeg, que é produtor aqui em Patos de Minas, cooperado lá da Expocacer de patrocínio. O Jorge Fernando Naimeg, né, Antônio? Ele faz a seguinte pergunta: o cenário desafiador de oferta apertada, você falou, geada, seca no Brasil, falta de contêiner para exportação, entre outros aí, no lugar, se você fosse produtor, você venderia essa safra ou a próxima safra, esperaria? Aí eu já encaixo a segunda pergunta dele, que eu acho que tem da... Você acha que há suporte nos valores do café atual para esses patamares ao longo do tempo? Venderia e esse preço segura? Olha, eu volto a tudo isso que eu falei até agora, não sei. Né? Veja bem, eu não acredito, eu vejo gente achando que isso é uma crise, e que depois, como foi no passado, o café volta para baixo, para perto de $1. Eu acho que se isso acontecer, o negócio vai ser diversificado. Outra coisa que o mercado não está percebendo é que hoje há disputa pela terra. Os produtos disputam a terra, ou seja, você já vê no Cerrado Mineiro que essa joia na produção de café arábica de qualidade e em quantidade, muito grande cafeicultor diversificando, que é uma coisa prudente. Né? Não é que ele não acredite no café, ele gosta do café, mas ele olha os grãos como é que está, ele olha o aumento da população no mundo, os grãos, o risco é menor, porque se você não dá certo agora, daqui 3 meses você está plantando de novo, se tiver uma seca, uma geada, alguma coisa, né? Fora o fato, se o preço cai, você passa para um outro produto, e mais, se você teve uma lavoura de café queimada, a coragem para você plantar agora, comprar as mudas no preço que estão, cuidar desse cafezal por 3 anos, até começar a ter o retorno disso, sem saber como é que vai ser o clima até lá e o preço do café, será que não é melhor plantar grãos? Sabe? Eu não sei, eu não estou dizendo que é melhor, eu estou levantando a dúvida aqui e acho que ninguém deve ficar só nos grãos, como ninguém deve ficar só no café. Óbvio, se você tem uma propriedade pequena, se você é um sitiante, não dá muito para você pensar assim. Né? A outra coisa também é que avança a pesquisa. Nós vamos ter, provavelmente, padrões de tipos de café no futuro para plantar mais resistente à seca, ou mais resistente a frio novamente. Nós vamos conseguir aumentar a produção de arábica acima do atual por hectare ou não? A pesquisa também avança para outros produtos. A Embrapa desenvolveu um trigo para o Cerrado Mineiro, para o Cerrado não, para Cerrado, está dando muito certo. O que a gente já viu aí, dizem que já estão fazendo isso comercialmente, é que esse trigo, além de ser da melhor qualidade possível, daquela variedade para pão, ele tem um ciclo de produção um pouquinho mais curto do que o outro.
Então já tem gente falando em 3 safras. Quando nós tivermos 3 safras, se isso aí der certo, como é que vai ser? Eu não sei. Vai esgotar o solo com isso ou não? Eu não sou agrônomo, tá? Eu não posso te dizer. Mas é tudo mudança. Você tem que lembrar que as pessoas que têm aí mais de 50 anos devem lembrar disso. Eu aprendi na escola, naquele tempo era na escola primária, né? O estudo era mais profundo que agora. Eu lembro disso, nunca esqueci do professor, que eu gostava muito de ciências, ele falando que trigo no Brasil só no sul do Rio Grande do Sul. Soja também, eu lembro perfeitamente disso. E que, mesmo que depois isso melhorasse, o Brasil ia ser sempre um importador de soja e trigo. Me ensinaram isso na escola. E era uma belíssima escola, um grande professor. Hoje nós estamos produzindo soja no Piauí, no sul do Piauí. Sabe? Então, mudou tudo, em tudo. Então, não é só o problema de uma seca, não é só o problema do frio que nós tivemos, mas de grandes mudanças que estão tendo no mundo. Sabe? Então, o café, que é um produto que perene, a planta perene, exige grandes investimentos, se não for muito bem remunerado, eu duvido que apareçam novos cafeicultores. Então, nós temos que... o mercado em si vai ter que pensar nisso. Não é porque teve uma safra maior que vai jogar o preço lá embaixo. Sabe? Vamos ver. A minha opinião é que os cafeicultores vão ter que ser bem remunerados para ficar no café, principalmente no café arábica. Né? Temos uma outra variante, nessas variantes que nós estamos falando, que é o Conilon. A produtividade que cresceu, a qualidade está melhorando. Sabe? A óleo não é só a do arábica que melhorou a qualidade. O Conilon está melhorando também. Aquele trabalho que a Embrapa está fazendo em Rondônia é uma coisa que vai entrar para a história. O que a Incaper fez no Espírito Santo também é a mesma coisa. Sabe? O Vietnã que tome cuidado, nós vamos chegar lá. Tá? Então, eu acredito no café, eu acho que o Brasil vai continuar sendo um grande produtor, o brasileiro adora café, você tem produtores apaixonados, aquilo não é só a vida deles, não é só a profissão deles, mas é a vida deles, então vão continuar. Agora, nós também não podemos desestimulá-los com preços ruins. Então, vamos assistir isso nos próximos anos. Nós estamos vivendo um cenário, e olha que eu estou há tempo nisso, eu nunca vi nada parecido. Não viu nada parecido, Geada. O pessoal não está conseguindo fechar um número, Eduardo. Estão com dificuldade. Passa o satélite hoje, eu estou aqui na UFV. Eu sou um agrônomo invertido. Eu sou jornalista, aí, como jornalista da Revista Cafeicultura, abri o UFV aqui perto, eu conto essa história toda hora, o pessoal já está sem paciência comigo com isso. Mas para você é nova, aí a UFV abriu aqui perto de mim, de patrocínio, eu vim fazer agronomia, já estou terminando o mestrado, fiz agronomia, já dei o mestrado. Mas isso para falar o quê? Acabei me perdendo aqui no meio de uma transmissão que eu não sei. Geada. Então, nós fizemos aqui, um professor nosso aqui da UFV fez a simulação, pegamos as imagens do satélite antes do dia 20, vimos NDVI. Aí, a cada 2 dias que o Sentinel passa, o satélite da empresa espacial europeia passa, cada dia está pior. Né? A cada dia os danos estão aumentando. Então, você não consegue fechar um número. Fala, olha, tudo bem, vamos calcular a área hoje, dia 23, está com um dano. Dia 27 está outro dano, dia 8. Então, eu tenho essas imagens, então o pessoal não está conseguindo. Como é que o mercado está vendo? O que vocês estão vendo isso? Qual o tamanho desse dano? Qual o tamanho desse problema da geada em si? Primeiro que eu acho que não dá para enxergar mesmo. Né? Logo depois da geada, houve aí um número, a gente assiste tanto programa, né? Tanta coisa que eu já não sei onde que eu vi isso. Mas houve um debate que juntaram 3 antigos agrônomos que estão na ativa até hoje, mas que chegaram a assistir a geada em 75. E foi muito interessante. Dá para você recuperar na internet, depois eu vejo até passar para você. É o Santinato, o Tomaziello e o Donizete, professor Donizete, dando entrevista na Notícias Agrícolas. O Alexandre para a Vigília. Esse debate é para guardar, tá? Porque são 3 agrônomos respeitadíssimos, estudiosos, né? Que viveram aquilo, e aquele debate deles foi muito interessante. E ali eles já falavam que não era cedo para se estimar qualquer coisa.
né? Que tinha que se esperar a chuva de setembro, tinha que se esperar um tempo para se ter uma ideia melhor, que era sério, nenhum deles minimizou a seriedade do que aconteceu, mas todos eles iam para guardar. Então, as chuvas não chegaram, temos que esperar mesmo. Né? A outra coisa também que existe no dia de hoje é que você tem muito agrônomo, principalmente no Cerrado, que nunca pegaram uma geada. Sim. Então, fica difícil de ele estimar qualquer coisa ali. É uma coisa nova para o Cerrado de Minas. Nessa extensão, mas houve um pouco de frio aqui ali. Não, mas geada, você pode falar com os agrônomos, é a primeira. Será que isso também é uma mudança climática? Vou ficar mais uma pergunta para você aí. Sabe? Vamos ter outras ou foi excepcional o que aconteceu? Só o tempo vai dizer para nós. Né? Mas não dá para saber. Agora, o importante é que não interessa. Você vai dar, como não interessa? É aquilo que eu vivo afirmando, não interessa se foi 8, se foi 10, todo jeito é ruim para o mercado. O que mostra o seguinte, eu volto naquele ponto, nós não temos estoques. Esse café vai fazer falta no ano que vem, o que quebrar essa safra. Tá? E, principalmente, parece que não foi uma coisa excepcional. Quer dizer, os problemas climáticos estão aí. Mesmo esses agrônomos, estamos falando, será que eles viveram uma geada depois de um ano de seca? Outra coisa, hoje em dia, as nossas árvores de café arábica e de café Conilon não foi atingido por isso, são cavalos de corrida, bem alimentados. O hectare agora dá, num ano bom, uns 60 sacos, 70. Não vou entrar em números, porque eu vou falar besteira aqui. Mas, então, antes, naquela geada de 75, o número de pés de café que você tinha por hectare, a produtividade era muito menor, eram árvores talvez mais robustas. Será que se você botar um cavalo que cresceu no campo, um cavalo pangaré, aí ele enfrenta o frio do jeito. Você pegar aquele cavalo que foi tratado na cocheira, com especial, com tudo, os seus dois enfrentarem uma seca, como é que será que cada um reage? Não, o mais forte, ele é mais forte, ele vai reagir melhor, ou o pangaré que já está acostumado, eu não sei. Né? Tem essa nova variável também, essa seca, essa geada, que foi depois de uma seca que já considerada histórica, pegou cafezais com uma produtividade muito maior, com muito mais pé de café por hectare. Pode ter sido melhor, quer dizer, eles podem se defender melhor ou pior. Nós também não sabemos isso. De repente, 5 mil pés por hectare, eles se protegeram, o problema foi menor. Não, eles estavam secos e era muito pé de café por hectare, foi pior. Não sabemos. É mais uma interrogação, tá? Então, vamos esperar chover, vamos esperar florada e vamos ver o que os nossos agrônomos vão falar sobre isso. Agora, foi um problema em cima de uma seca, ninguém queira minimizar isso. Tá? E se a chuva chegar em setembro, vamos soltar rojão para isso, espero que chegue. Mas não vai melhorar, não vai deixar piorar a situação. Mas não resolve o problema. Então, você vê o especulador falando, se chover, eles vão derrubar o mercado. Derruba, mas isso não vai fazer aparecer café. Que é um outro problema que nós temos, né? Esse monte de dinheiro que tem no mundo. Não sei se nós falamos aqui ao vivo ou antes. Né? Ou seja, o que se emitiu de dinheiro em 2008, o que se emitiu de dinheiro agora na pandemia, você vê esses capitais aí, ciganos pelo mundo, atrás de lugar, eles estão investindo em café também. E esse tipo de operador, ele está interessado no que ele vai ganhar hoje, que ele vai ganhar em uma semana. Ele não planta café, ele não torra café. Sabe? Então, ele está interessado no ganho de curto prazo. E ele, às vezes, está no mercado, já ganhou o que ele achava que tinha que ganhar esse mês naquele mercado, e pula para outro. Né? São todas variáveis novas que nós não enfrentamos antes. Então, eu volto àquilo. Vamos com cuidado, que não dá para enxergar o que vem pela frente. Agora, eu vou ter que responder algumas perguntas que você fez aí, que senão os meus professores de agronomia puxam a minha orelha. Vamos lá. Nós passamos por 2 anos de laninha, muito seco, um período, 2 anos de muito seco. Isso quebrou um pouco por que a geada atingiu tão fortemente o cerrado, por falta de resistência. Então, a frente fria veio embora sem nenhuma resistência, sem nada para segurar ela, sem nuvem, sem nada, exatamente por causa desse período seco. Aí eu já falo isso até pelo que o professor Zé Donizete falou e o que o professor Matiello falou na segunda-feira nas nossas lives. Por incrível que pareça, Eduardo, a seca, se não fosse a seca, a geada seria pior. Por quê?
que acontece? Isso aconteceu em lavouras irrigadas. O que acontece com a geada? Vem a geada, o líquido que está dentro do celular, o líquido celular, ele congela. Congelou o gelo, uma Coca-Cola dentro do freezer, o que acontece? Ele congela, expande, cria fagulhas ali, quebra. Quando a folha está bem nutrida, está cheia d'água, está irrigada, ela vai congelar e vai expandir, vai estourar. Então, em função das lavouras estar com um período de muito seca, ainda protegeu. Infelizmente, a seca é ruim, mas em relação à geada, ela ainda foi um protetor dessas lavouras, que senão o estrago seria maior ainda. Palavras, aqui eu abro aspas aí para o Matiello, falou isso na segunda-feira. Uhum. Né? Então, o estrago poderia ser pior ainda, mas tudo está interligado. Você vê que a geada veio em função da seca, e a seca protegeu, então é um problema sério. Eu entro num outro aspecto que você disse. Eu vi ontem o Marcos, um agrônomo aqui de Rio Paranaíba, mandou as fotos para a gente, um vídeo. Pivô, a máquina já arrancando o café todo torrado, torrou lavouras de mais de 1.000 metros, então não foi uma geadinha de morro, de vale. Não tem muda, o viveiro de muda, o Pioi, aqui de Rio Paranaíba, ele produz 5 milhões de muda. Eu perguntei para ele logo depois da geada, falei, Pioi, o que faz? Tem como produzir mais muda? Você vai ter que comer? Ele falou, Antônio, tá tudo vendido, não tem mais nada, não tem condição. Eu falei assim, dá para o produtor produzir e colher? Não, Antônio, não dá tempo. Então, Eduardo, muito viveiro, principalmente na região sul de Minas, naquela região, queimou, perdeu muita muda. Nós não vamos ter muda suficiente para o produtor plantar. Segundo a segunda opção aí, soja está 160, daí para cima a saca, o pessoal já estava plantando no meio do café. Então eu acredito que agora nesse pivô que eu vi a imagem de drone onde está a máquina arrancando, vai virar soja. Eu não sei. E eu acho que você podia aproveitar fazer uma dessas, opção do trigo no cerrado. Porque eu li isso, Valor Econômico, o Estado de São Paulo, não sei aonde, saiu uma matéria mostrando que não era uma pesquisa, estavam pesquisando ainda, mas já estavam produzindo comercialmente. Isso é Embrapa. Às vezes trazer alguém da Embrapa para mostrar o que é isso. Porque se você ainda falar que esse pivô vai poder produzir 3 safras, então o negócio fica sério. Né? Tudo isso nós temos que ver. Outra coisa fora isso, é conjuntura internacional, não dá para saber. Bom, a China vai continuar comprando soja do jeito que está comprando, vai diminuir. Se diminuir é só por um tempo, depois volta a comprar, sabe? Os Estados Unidos, como é que vai ser a produção lá? E em cima disso tudo, a gente põe esses eventos climáticos que são cada vez mais constantes. Né? Não adianta me falar, olha, não, mas você vai ver, é um ciclo do sol, isso vai passar. Quando? Daqui 10 anos? Pô, mas e daqui até lá? Como é que faz? Já foi, né? Eduardo, 3 safras. O pessoal está plantando já 4 safras de baixo pivô por ano. Eu saio daqui, a UFV aqui do lado, e daqui lá tem 3 quilômetros, tem 2 pivô no meio. São 4 safras por ano. Esse Celso, que eu falei que é muito amigo meu, Celso Yamanaka, ele é representante, melhorista de soja aqui de trigo do Cerrado. O trigo aqui já está altíssima produtividade, já chegou em Pernambuco. Já estão plantando. O que eu li é que, além disso, é um trigo da mais alta qualidade. Melhorador. É o mais valorizado. Né? Exatamente. É o trigo melhorador, é o que se usa para fazer pão, é um trigo excepcional. Bom, então aí está respondido aquilo lá. Se o preço pode cair, sempre pode, né? Não existe nada seguro, mas não é provável. Tá? E outra coisa que eu acho é que o consumo de café não cai nos preços atuais. Veja bem o que eu falei, eu acho, não sou nenhum nacionalista. Minha opinião é que o preço atual, até porque a gente tem que lembrar que no passado ele teve muito mais alto, estava dizendo, quando o mercado foi lá $3,
o dólar valia muito mais do que vale hoje, pelo menos o dobro. Eu não sei, tem que fazer essa conta também, que o dólar também se valorizou ao longo de 30 anos. Por outro lado, naquela época, a produtividade por hectare era muito menor que agora. Então, cuidado com essas comparações, né? Mas fica difícil enxergar que o cafeicultor vai enfrentar todo esse risco maior que tem na cafeicultura, todo esse investimento maior, se a remuneração também não for maior, né? Sabe? Então, eu acho que nós vamos mudar de patamar de preço. Agora, certeza, quem é que pode ter alguma coisa nos dias de hoje? Não dá, né? Eduardo, nossa, sou muito grato. Eu acho que nós fechamos com chave de ouro essa semana de lives, né, pessoal? Então, vocês deixam os comentários aí pra gente. Eduardo, você gostaria de encerrar? Todas as perguntas que eu tinha para fazer, que o pessoal fez, foram feitas, foram respondidas. Eu sou muito grato a vocês que tiveram aí a semana toda conosco. Eu agradeço ao Eduardo por estar aí com a gente hoje, concluindo e fechando essa semana. Consequências e soluções da geada. Fazendo um resumo, o pessoal viu aí durante a semana, o Matiello deu conselhos aí de como manejar a lavoura pós-geada. Ele deu bastante conselho, Eduardo. Ensinou mesmo, deu uma aula de conhecimento para guardar, fazer as podas, que tipo de poda, não é o momento, espera 60 dias. É o que o pessoal lá, o Santinato, o Matiello e o professor Donizete falaram. Aguarde. 60 dias no mínimo. E outra coisa, quanto menos você cortar da planta, quanto menos você podar da planta, mais rápido ela vai se aproveitar, mais rápido ela já vai estar produzindo. Se for só capote, se deixar ela mais alta, ano que vem ela já dá uma produçãozinha. Café nos níveis que está, já vai fazer diferença. Aguarde, tenha paciência, não arranque. Nós falamos ontem muito, pessoal, na quarta-feira, nós falamos muito sobre o debate, o que o governo está falando. O pessoal do sul de Minas colocou que o problema da geada é um problema social. O Fernando Barbosa, Eduardo, que você conhece, nos relatou que ele estava visitando algumas propriedades no sul de Minas, junto com uma jornalista, e a jornalista falou: o que representou para o senhor lá junto com a família dele? Falou: olha, queimou tudo que eu tinha. Eu dormi com patrimônio e acordei sem nada. Então, um problema sério, um problema social, tanto é por isso que eu vivencio, Eduardo. Daqui a pouco eu começo a chorar aqui, falar de café e coisa. Mas eu vivencio muito o café porque, mesmo eu não tendo, aliás, eu tenho um pé de café ali no vaso. Mas o que acontece? Eu vivencio e vivo do café. É ele que sustenta a minha casa, ele sustenta a minha família. Então a gente é apaixonado pela coisa. Então a gente vê essa situação que foi a geada, a gente quis trazer essas lives exatamente para orientar o produtor. Não, você tem razão. E depois a gente sente que o mercado, aquele pessoal que está lá longe, eles não percebem isso. É um drama para todo um grupo de pessoas que vivem do café há muito tempo. E eu sempre falei, eu acho disso, eu sou a quinta geração do café, né? As primeiras lá produziram, as outras não foram mais produtores de café. Mas só com paixão se fica no café. Com essas novas modos de usar a terra hoje em dia, sabe? Se você não gostar, se você não for apaixonado pelo café, você sai. E isso, o pessoal lá fora fica naquela. Eu vejo essas análises dizendo, não, quando chover, o pessoal se preparando para derrubar o mercado. Quando chover, não vai conseguir, na minha opinião, porque a coisa é muito séria. Mas isso é uma falta de sensibilidade enorme. Tá? Eu refriso em todas as entrevistas que eu tenho dado que o estrago está feito. Tá? Nós temos que ver como é que nós vamos fazer daqui para frente. Essa chuva vai ser ótima para ajudar o cafeicultor a ter uma safra no que vem. Porque eu falo, gente, se não chover em setembro e outubro, o que nós vamos ter de café no ano que vem? Agora, se chover em setembro e outubro, não vai crescer a safra. Vai ser o estrago da geada, o estrago da seca está feito. Tá? A chuva que nós temos que torcer muito para que venha a mudança, vai estancar as perdas. Porque, por enquanto, nós estamos tendo perda. Né? Esse calor que nós chamamos nesses dias, essa seca, significa um pouquinho menos já de café a mais para o ano que vem para os produtores que não foram atingidos pela geada. Né?
Se vier essa chuvinha aí no começo de setembro, depois parar e abrir floradas, e depois nós tivermos de novo calor e seca, quantos flores nós vamos perder com isso aí? O que nós vamos perder dessa primeira florada? Então, o que vem pela frente é tomara que chova só na segunda quinzena e chova bem. E o produtor fala, não, prefiro que já chova agora, porque está tão mal o meu cafezal que... Né? Mas tem que chover com abundância. Se chover só um pouco, a coisa piora. Né? E lá fora é uma questão de número. Muita gente trabalha com papel na bolsa. Né? Tanto faz se ele está comprando café, petróleo, soja, eles estão entrando e saindo, né, naquilo lá. E nós aqui não, somos do mercado físico, nós vivemos isso e pretendemos continuar vivendo. Né? Com certeza. Eduardo, gostaria de concluir, agradecer o pessoal aí, para a gente já estar encerrando. Não. Você concluir já para a gente encerrar? Eu estou à disposição quando quiserem conversar de novo. Café é uma coisa apaixonante, não tem doutor. Uma das coisas interessantes que todo dia muda, todo dia são coisas novas a serem analisadas. E, por fim, só fazendo um pouco aqui, que eu fui o fundador e sou até hoje conselheiro do Museu do Café, o Museu do Café aqui no Palácio Oficial da Bolsa do Café. Esse ano, agora, 7 de setembro, nós comemoramos 99 anos do prédio. O Palácio da Bolsa Oficial de Café foi inaugurado em 7 de setembro de 1922, fez parte das comemorações nacionais, não aqui locais, dos 100 anos da independência. E agora, em 7 de setembro de 22, o Brasil faz 200 anos da independência e o Palácio da Bolsa Oficial fazem 100 anos. Vamos completar 100 anos dele. E ele foi feito com uma riqueza enorme para mostrar a importância que o café tinha para o Brasil. Temos que lembrar que em 1922, 60%, 70% da receita cambial do Brasil era do café. O Brasil vivia do café. E isso foi feito para mostrar para o mundo a importância que o café tinha para o Brasil. Vale a pena ser visitado. Nós acabamos de recuperar mais uma vez as fachadas, que tinham sido recuperadas na inauguração do museu em 1998. Sabe? O museu vem crescendo em importância. Não existe outro prédio como esse no Brasil e no mundo. Quero dizer assim, se você viajar pela Europa, você vai ver palácios muito mais ricos e muito mais importantes desses. Mas um prédio dessa qualidade, construído pelo dinheiro do café, para fazer negócios de café, é único no mundo. Você tem uma bolsa de mercadorias em Paris, muito bonita, que está sendo recuperada por um milionário lá, mas ela não era de café, era de mercadorias no geral. De café é única. Isso é um patrimônio brasileiro que nós temos que prestigiar bastante, tá bem? Eu tenho muito orgulho disso, trabalhei nisso o tempo todo, e quem vier a Santos não deixe de visitar o Museu do Café lá no Palácio Oficial do Café, aqui na Rua 15, ou aqui da minha mesa, eu vejo a torre da Bolsa, tá bom? Perfeito. Eduardo, muito obrigado, tá? Obrigado pela participação, muito obrigado por estar conosco, fechando essa live. Sou muito grato ao tempo que você dispensou, e bem no horário de mercado ainda, o pessoal ainda nessa loucura. E a gente está encerrando, então, gente, muito obrigado, foi uma semana muito proveitosa, e eu sou muito grato a vocês, tá bom? Boa noite e fiquem com Deus. Grande abraço.